Olá, feliz quinta-feira. É muito bom poder voltar a falar com você. Essa é a nossa nona atividade de educação física e nós vamos terminar as noções de primeiros socorros. Eu espero que você e sua família tenham se beneficiado dessas informações importantes para nós mantermos controle emocional, tranquilidade e saber o que fazer quando alguém passa mal perto de nós. Vamos lá? Desmaio é a perda súbita, temporária e repentina da consciência, devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro. Pode ser causado por hipoglicemia, cansaço excessivo, fome, nervosismo intenso, emoções súbitas, sustos, acidentes, principalmente os que envolvem perda sanguínea, dor intensa, prolongada permanência em pé, mudança súbita de posição, ambientes fechados e quentes, disritmia cardíaca, entre outros. Então, essas são as características, do desmaio, tá certo? Vamos aos procedimentos. Se a pessoa começou apenas a desfalecer, devemos sentá-la em uma cadeira ou em outro local semelhante e curvá-la para frente. Baixar a cabeça do acidentado, colocando entre as pernas e pressionar a cabeça para baixo, manter a cabeça mais baixa que os joelhos, fazer a pessoa respirar profundamente até que passe o mal-estar e, havendo o desmaio, manter o indivíduo deitado, colocando a sua cabeça e ombros em posições mais baixas em relação ao seu corpo, afrouxando a roupa e mantendo o ambiente arejado, que normalmente aglomera pessoas, às vezes a gente está em casa, até os próprios os nossos familiares, então a gente pede para abrir um pouquinho espaço para circular o vento, o ar, perdão, e para que a pessoa possa respirar melhor. Se houver vômito, lateralizar a cabeça para evitar o sufocamento. Não deve dar jamais nada de bebida alcoólica a essa pessoa. Então, em casos de desmaio e outros casos, vocês vão perceber no decorrer dessas noções de primeiros socorros que normalmente quando a pessoa está inconsciente é importante colocar a cabeça de lado sempre, porque a secreção, pode sair alguma secreção pela boca, voltar um vômito e a pessoa acaba engasgando, Então vamos à convulsão. A contração violenta ou uma série de contrações de músculos voluntários, com ou sem perda de consciência. Então, normalmente é aquela situação que você vê a pessoa se debatendo, algumas até espumando pela boca. Isso é uma convulsão. Quais são os procedimentos? Tentar evitar que a vítima caia desamparadamente, cuidando para que a cabeça não sofra traumatismo e procurando deitá-la no chão com cuidado e acomodando ela. Retirar da boca próteses dentárias móveis, dentaduras ou qualquer outros detritos que estejam dentro da boca, como chiclete, bala, e com muito cuidado. Se é alguém da família que já tem isso com frequência, seria interessante o pessoal ficar meio preparado. Existem algumas colheres de silicone completas, não aquelas de montar, que pode ficar resto na boca da pessoa, então são bem macias para ajudar a retirar objetos de pessoas convulsionadas. Ninguém anda com isso no bolso, mas eu estou dizendo porque de repente acontece de algum familiar ter problemas de convulsão e você acaba comprando e reservando. Remover qualquer objeto com que a vítima possa se machucar e afastá-la de locais e ambientes potencialmente perigosos. Pode ser escadas, vidros, fogo, eletricidade, máquinas em funcionamento. Então a gente tem que afastar a vítima desses locais. Não interferir nos movimentos da convulsão, mas assegurar-se que a pessoa não esteja se machucando. É lógico, você não pode segurar a pessoa no momento que ela está se debatendo, senão vai acabar machucando mais ela ainda e você. Afrouxar as roupas no pescoço e na cintura. Virar o rosto da vítima para o lado, evitando a asfixia por vômito ou secreção. Bem lembrado. Não colocar nenhum objeto rígido entre os dentes da vítima. Por exemplo, está com alguma coisa na boca, vou usar uma colher para retirar. Pode ser que a vítima venha travar ali e machucar. Tentar introduzir um pano ou lenço enrolado entre os dentes para evitar a mordedura da língua, que pode ocorrer o sangramento, ou até um corte profundo na língua também. Não jogar água fria no rosto da pessoa.
Quando passar a convulsão, manter a vítima deitada até que tenha plena consciência e autocontrole e, em seguida, contatar o atendimento especializado. A hipoglicemia. A hipoglicemia é um hormônio produzido pelo pâncreas que promove a entrada da glicemia nas células. Então, quando há muita insulina no sangue, muita glicose entra nas células e pouca permanece na corrente sanguínea, o que caracteriza a hipoglicemia. Geralmente, define-se a hipoglicemia quando a quantidade de açúcar no sangue vai para abaixo de 70 mg/dl. Existem dois tipos de hipoglicemia: a hipoglicemia de jejum e a pós-prandial, que ocorre depois das refeições. Entre as causas da hipoglicemia de jejum destacam-se a produção excessiva de insulina pelo pâncreas, o uso incorreto de medicamentos utilizados no tratamento de diabetes, a insuficiência hepática, cardíaca ou renal, tumores pancreáticos, consumo de álcool, excesso de atividade física sem compensar com alimentação, deficiência dos hormônios que ajudam a liberação glicêmica. Agora, a hipoglicemia pós-prandial reativa ocorre por volta de 3 a 5 horas depois das refeições, com resultado de desequilíbrio entre os níveis de glicose e de insulina no sangue. Em geral, ela se manifesta em pessoas predispostas depois da ingestão de alimentos ricos em açúcar, nos pacientes submetidos à cirurgia do estômago ou em fases inicial da resistência à insulina. Os sintomas são tremores, tontura, suor frio, palpitação, taquicardia, dor de cabeça, náusea, vômito, sonolência, fome, confusão mental, alterações do nível de consciência, perturbações visuais de comportamento que podem ser confundidas com embriaguez, cansaço, fraqueza, sensação de desmaio e convulsões. Agora, os procedimentos, olha só que interessante. Uma vez instalada a crise hipoglicêmica, o paciente deve consumir de 15 a 20 gramas de carboidratos simples. Essa medida equivale, por exemplo, a uma colher de sopa de mel, exceto para crianças menores de 1 ano, que podem ocorrer riscos dessas crianças serem intolerantes. Um copo de 200 ml de suco de laranja puro, uma colher de sopa de açúcar dissolvido em meio a um copo de água. O efeito será mais rápido se esses alimentos forem ingeridos junto com carboidratos de longa duração, como pães, pipocas, biscoitos, etc. No caso de quem tem diabetes, é recomendado medir a glicemia 15 minutos após a ingestão e, se ela continuar baixa, consumir mais uma porção de alguns desses alimentos. Se o nível da consciência estiver comprometido, o paciente deve ser encaminhado para o atendimento médico a fim de receber a medicação adequada. Essas foram as noções de primeiros socorros que nós compartilhamos com vocês, justamente para que você tenha o conhecimento e possa ser um socorrista capacitado, preparado, não ser pego desprevenido por essas situações. É importante lembrar que os números 192, 193 e 199 são números dos órgãos públicos que você pode utilizar para ajudar no socorro, principalmente pessoas que estejam passando por situações críticas, necessitando de socorro profissional. Eu espero que você e sua família tenham se beneficiado muito, porque você tem a capacidade de socorrer ou pelo menos ter uma noção, para não ficar apavorado quando ocorrer essas situações. Um forte abraço e eu vejo vocês na semana que vem.